Fala meus nerdolas, tudo bem com vocês? Meu nome é Nicolas e hoje trago a vocês um guia básico sobre o universo de One Piece. Fiz isso pensando no pessoal novo que tá começando a assistir o anime agora por conta da Netflix e pode ficar um pouco perdido em alguns aspectos. Então vem comigo que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para poder extrair o máximo dessa obra maravilhosa. Esse vídeo terá uma parte 2, onde eu falo sobre os poderes que governam o mundo de One Piece. Então fiquem atentos que logo mais eu lanço a parte 2. Começa agora mais um Neurose Anime. A geografia e navegação. O mundo de One Piece é dividido em 4 mares, mais a Grand Line. Os 4 mares são North Blue, South Blue, East Blue e West Blue. Esses são os mares mais tranquilos e calmos, onde geralmente se encontram piratas mais fracos, como por exemplo Alvida e Arlong. No entanto, algumas vezes algumas figuras grandes podem aparecer por esses lugares, como Drácula e Mihawk e Shanks o Ruivo. Antes de falarmos da Grand Line, temos que citar a Calm Belt. São 2 porções de água que permanecem como se fosse um cinto ao redor da Grand Line. Essas porções de água são temidas principalmente pelos piratas que desejam passar a Red Line. O nome Calm Belt significa literalmente cinto calmo, e esse nome é dado pois lá não existem correntes de vento, ou seja, é impossível de se navegar por lá com barco à vela. Importante lembrar que dificilmente temos algum barco com motor no universo de One Piece. Mas o vento, no caso, é o menor dos problemas dessa área. Os tiscos maiores são os reis dos mares, criaturas gigantes que habitam essa região em grande número. Os únicos navios que conseguem navegar por esse lugar sem problemas são os navios da marinha, que possuem um dispositivo em seus cascos que consegue afastar essas criaturas. É muito provável que os piratas mais influentes também possuam esse tipo de dispositivo, mas esses caras vão ficar para o próximo vídeo. Agora vamos falar sobre a Red Line. A Red Line é uma grande faixa de terra que divide os 4 mares que ficam ao seu redor. Para passar pela Red Line e chegar à Grand Line, existe um caminho conhecido como Montanha Reversa. Nesse ponto, o que ocorre é que a corrente marítima começa a subir e o trajeto até mesmo se parece com uma montanha russa. No entanto, é um lugar muito instável e com uma correnteza extremamente forte. E caso o navio passe no momento errado, ele será completamente destruído. É dito que mesmo piratas e navegadores experientes evitam passar por esse lugar. E finalmente a Grand Line, o maior e mais perigoso oceano do mundo de One Piece, que é onde se encontra o maior número de ilhas, reinos e onde os conflitos que regem o rumo da humanidade são travados. É onde se encontra o tesouro do Gold Roger, o antigo rei dos piratas. Aquilo que quando for finalmente encontrado irá virar o mundo de cabeça para baixo. E aqui na Grand Line é onde se passa a maior parte da história do bando do Chapéu de Palha. Para navegar na Grand Line é necessário um dispositivo chamado Log Pose, que por mais que lembre uma bússola comum e sirva como uma, tem algumas diferenças. O Log Pose registra o campo magnético que liga uma ilha a outra, para que seja possível navegar sem se perder na Grand Line. Algumas vezes é necessário passar dias na mesma ilha para que o campo magnético seja registrado. O dispositivo possui 3 pontas. Durante a navegação, as pontas podem ficar estáveis. No entanto, a que estiver menos estável é a que apresenta o caminho correto até a próxima ilha. As ilhas da Grand Line seguem um padrão. Cada uma possui um clima definido durante o ano todo. E mesmo as ilhas mais próximas podem apresentar climas completamente diferentes. Como por exemplo, podemos citar a ilha de Alabasta, que possui um clima árido, que lembra muito o Egito. E logo na ilha seguinte, Duon Island, podemos observar um clima extremamente frio, que lembra o Polo Norte ou mesmo o Alasca durante o inverno. Os habitantes de cada uma das ilhas se adaptaram ao decorrer dos anos com seus climas extremos e aprenderam a sobreviver neles. Agora vamos falar sobre os poderes existentes em One Piece, começando pelas Akuma no Mi. As Akuma no Mi são frutas que concedem alguma habilidade ao indivíduo que consome, no entanto o mesmo ainda perde a capacidade de nadar. Os frutos são divididos em 3 categorias, as Paramécias, Logias e Zoans, sendo que a última ainda possui subdivisões, sendo que as mais importantes são as Zoans do tipo ancestral e as do tipo mitológico. Ainda farei um vídeo apenas sobre Akuma no Mi, pois esse é um assunto bem extenso que pode ser muito aprofundado. Não quero deixar esse vídeo tão longo, então apenas falarei um pouco sobre cada categoria. Paramécias. As paramécias são as frutas mais comuns de todo mundo. Elas são as frutas que concedem aos usuários poderes como de modificar sua estrutura corporal ou mesmo manipular o ambiente. Como por exemplo podemos citar o próprio Luffy, que ganhou as propriedades das borrachas após comer a Gomu Gomu no Mi. Ou também podemos citar Barba Branca, detentor da Gura Gura no Mi, que pode causar terremotos com o simples balançar de suas mãos. As paramécias, ao contrário das Logias ou Zoans, não possuem nenhuma transformação em animais ou elementos, mas dependendo da fruta e de como o usuário faz o uso da mesma, ele pode criar substâncias como por exemplo Ivankov, que comeu a Horo no Mi, fruta do hormônio, que o permite criar hormônios especiais que podem afetar o corpo de qualquer pessoa em que forem injetados, podendo até mesmo alterar o sexo do mesmo.
E prosseguindo, temos as logias, que são consideradas as mais raras entre as Akuma no Mi, com exceção das Zoans ancestrais e míticas. Para ser classificado como logia, o fruto precisa conceder ao usuário 3 capacidades: a de se tornar, a de controlar e a de criar um elemento da natureza. Por conta disso, as Akuma no Mi, que permitem ao usuário criar veneno ou cera, mas não o permitem se transformar no elemento, são classificados como paramécia, sendo a única exceção a Yami Yami no Mi, a fruta da escuridão. Da mesma forma que as Akuma no Mi, que transformam o corpo do usuário em substância, mas não o permite criar ou mesmo controlar o elemento. Como exemplo, temos a Gomu Gomu no Mi, do Luffy, que o transformou em um homem borracha, mas não o permite controlar ou criar borracha livremente. Algo interessante a ser citado sobre as logias é que, em sua maioria, elas tornam o corpo do usuário intangível, a menos que sejam por ataques imbuídos com Haki do armamento, e também permitem que o mesmo refaça seu corpo após ser atingido por algum ataque em grande escala, desde que o mesmo não tenha sido imbuído pelo Haki do armamento. No entanto, essas características não são obrigatórias, uma vez que a Yami Yami no Mi não concede nenhuma dessas habilidades ao usuário. Ainda farei um vídeo voltado apenas para Yami Yami no Mi no futuro, já que ela é tão diferentona assim das outras logias. Por conta desses fatos, e de certa forma ela ser invencível contra oponentes que não possuem Haki do armamento, ela é considerada a mais forte entre as 3 categorias de frutos. Para finalizarmos a parte das Akuma no Mi, vamos falar sobre os frutos do tipo Zoan. Esses frutos dão habilidade ao usuário para que o mesmo possa se transformar em outras espécies, e em formas híbridas, combinando a sua espécie com a outra concedida pela fruta. Os frutos do tipo Zoan são extremamente eficazes em combate corpo a corpo, uma vez que os mesmos aumentam em muito as capacidades físicas do usuário. Estes frutos possuem 3 formas básicas: a forma humana, que é basicamente a forma natural do usuário, a forma híbrida, que é uma combinação entre a forma natural do usuário e a forma concedida pela fruta que o usuário consumiu, e por fim a forma completa, que é a forma onde o usuário se transforma completamente. Com o treinamento correto, as frutas do tipo Zoan permitem que o usuário se transforme em partes específicas do seu corpo, para se adequar melhor ao momento que o mesmo está em uma luta. E por mais que os mesmos deem um grande aumento nas habilidades de quem as usa, a classe Zoan é a que menos dá habilidade a seus usuários, já que esse tipo de fruta depende principalmente de força. Vamos falar rapidamente sobre as frutas ancestrais e míticas, começando pelas Zoans do tipo ancestral. São um tipo de fruto muito raro, muito mais raro do que as Zoans comuns, e permitem que os usuários se transformem em animais antigos ou mesmo extintos, o que inclui répteis históricos como os dinossauros, ou mesmo mamíferos antigos como os mamutes. Os frutos do tipo Zoan mística são as frutas mais raras do universo One Piece. Elas permitem que o usuário se transforme em criaturas mitológicas, além de que concedem habilidades do nível de paramécias ou mesmo logias. Em alguns casos, as transformações são criaturas que poderiam até mesmo ser consideradas lendas. Agora falaremos sobre o Haki. O Haki é a capacidade de sentir a energia espiritual, usar a força vital ou até mesmo dominar seus inimigos pela sua força de vontade. O mesmo é dividido em 3 categorias: o Haki da observação, o Haki do armamento e o Haki do rei. O Haki da observação é uma forma de Haki que permite aos usuários sentir a presença de outras pessoas, ou mesmo seres vivos em um geral, até se as mesmas estiverem ocultas e extremamente longe. O alcance e precisão varia muito de usuário para usuário, sendo Enel e Katakuri os personagens que demonstraram ter maior proficiência com esse tipo de Haki. Enel conseguiu unir o Haki com a sua fruta do raio e captar ondas eletromagnéticas presentes no ar, o que permitia ouvir conversas e tudo ao seu redor. Além de que, foi ele quem mostrou o maior alcance em Haki da observação de toda a obra, podendo cobrir toda uma ilha e monitorá-la por completo. Caso o Haki da observação seja em um nível extremamente avançado, é possível que o usuário consiga até mesmo ver alguns segundos no futuro, assim como o Katakuri fazia. O Haki do armamento permite que o usuário use o seu espírito para que crie uma armadura invisível em torno de si, fornecendo capacidades ofensivas e defensivas extremamente poderosas. Esse tipo de Haki pode ser utilizado para ferir alguns usuários de Akuma no Mi que são intangíveis, que são em sua maioria usuários do tipo Logia. Esse tipo de Haki possui alguns poderes, sendo eles o aprimoramento, que permite que o usuário consiga atingir um usuário de Akuma no Mi do tipo Logia. Temos também o endurecimento, que vai além do simples aprimoramento e permite que os usuários deixem parte do seu corpo mais duras, ou mesmo deixar o corpo inteiro mais duro. Essa técnica é o Haki mais reconhecível, pois ela deixa parte do corpo em que foi utilizado com uma cor preta brilhante, mas que pode variar, sendo em alguns casos roxo ou em outros vermelho. O efeito do endurecimento pode ser capaz de bloquear cortes de espada ou, caso seja forte o suficiente, quebrá-las.
Temos também a imbuição, que geralmente é utilizada por combatentes que baseiam seu estilo de luta em armas, que concedem às armas uma resistência muito mais absurda e aumenta seu dano consideravelmente. Ainda temos as técnicas avançadas de Haki, que permitem ao usuário projetar seu fluxo de Haki por uma distância curta de seu corpo e atingir seu alvo sem necessariamente tocá-lo. E para finalizar, o Haki que permite a destruição interna, que é um grau mais elevado da técnica de emissão, que permite que o usuário entre e destrua o corpo do alvo de dentro para fora. Temos também o Haki do Rei, que é uma forma rara de Haki, que diferente das outras não pode ser aprendida e apenas 1 em 1 milhão nascem com ela. Esse tipo de Haki permite que o usuário exerça sua força sobre os outros, e dizem que quem possui esse tipo de Haki tem as qualidades necessárias para ser um rei. O Haki do Rei é considerado uma ameaça extremamente perigosa ao governo mundial. O uso mais comum desse poder mostrado até agora na série é para nocautear as pessoas que possuem uma vontade mais fraca, mas também nos é mostrado que ao manter esse poder sendo liberado continuamente, não irá apenas derrubar aquele de vontade fraca, mas também irá exercer uma pressão que irá afetar o ambiente e os objetos físicos presentes no local, além dos seres vivos. Bem, por hoje é isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem sugestões para os próximos vídeos no canal e deixem o like, porque isso ajuda bastante o canal a crescer, além de motivar a continuar, fazendo os vídeos para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.